É uma alegria poder estar aqui para mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo. É muito bom contar com sua atenção e com seu interesse no estudo da Bíblia. Temos certeza de que você será muito abençoado. No programa de hoje continuaremos o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Nesta carta, Paulo nos desafia a vivermos nas regiões celestiais em Cristo enquanto estamos neste mundo. Ele diz que podemos encontrar todas as bênçãos espirituais que precisamos para viver para Cristo e em Cristo, mesmo vivendo no meio de um mundo doente e pecaminoso. Vocês estão lembrados quando Jesus conversou com o rabino Nicodemos? Jesus lhe falou sobre o novo nascimento e 2 vezes Nicodemos perguntou a Jesus: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Certamente Jesus estava olhando nos olhos de Nicodemos e dizendo: Nicodemos, eu estou no céu. Nicodemos não perguntou mais uma vez como? Ele não perguntou mais nada, mas também não entendeu nada. Paulo estava ensinando a mesma coisa aos Efésios. Ele estava ensinando que podemos estar no céu agora mesmo. O céu não é apenas um lugar onde você pode ir depois que morre porque crê em Jesus Cristo, como Paulo ensinou nas suas cartas aos Romanos e aos Gálatas. De acordo com ele mesmo, o céu é uma dimensão e nós podemos viver nesta dimensão agora. Podemos viver em Cristo, numa dimensão celestial, aqui mesmo na terra. As Escrituras falam sobre ter a vida eterna em Cristo. A palavra eterna significa que era, que é e que sempre será. Pensando assim, como podemos ter vida eterna? Se eu disser, eu tenho vida eterna porque creio em Jesus Cristo, isso quer dizer que eu sempre existi? Não, isso implicaria em reencarnação. Se eu cresce na reencarnação, creria que sempre existi. Existo hoje e sempre existirei. Mas não é sobre isso que estamos falando. O que queremos dizer sobre vida eterna, porque cremos em Cristo, é o seguinte: Cristo é eterno. Cristo não teve começo. Cristo não terá fim. Cristo sempre foi. Um pouco antes de ser crucificado, Jesus orou no jardim, dizendo: eu te glorifiquei na terra. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo não passou a existir a partir do dia de Natal lá em Belém. Ele sempre existiu. Chamamos isso de pré-encarnação de Cristo. Cristo viveu num corpo durante 33 anos e depois ressuscitou e viveu no seu corpo ressurreto durante 40 dias. Depois disso, ele ascende ao céu e agora está sentado à direita do Pai. Ele está num lugar celestial. Se você está em Cristo como ele é eterno, você é eterno porque está vivendo em Cristo. Você tem vida eterna porque está unido a alguém como os ramos estão ligados à videira, alguém que é eterno. É nesse sentido que você tem vida eterna. E é assim que Paulo se refere a viver nos lugares celestiais ou na dimensão celestial. Como em todas as cartas de Paulo, nesta também encontramos uma seção doutrinária e outra prática. A seção doutrinária localiza-se nos 16 primeiros versículos do capítulo 4, nos quais Paulo nos traz certos ensinamentos sobre a igreja. No capítulo 3, Paulo fala sobre um dos maiores mistérios já revelados sobre a igreja. A palavra mistério significa um segredo que cedo ou tarde será revelado. Para Paulo, todo o conceito de igreja era como um grande mistério. Não se sabia muito sobre a igreja. Até o dia do Pentecostes, ninguém sabia que Deus já tinha planejado lá atrás, na eternidade antes do início dos tempos, que um dia judeus e gentios e todos os povos seriam um na igreja, através de Cristo, do Espírito Santo. Esta carta de Paulo aos Efésios é uma obra-prima, cujo tema é a igreja. O livro de Romanos é uma obra-prima teológica sobre a justificação pela fé. 1 Coríntios é uma obra-prima pastoral. 2 Coríntios é uma obra-prima de Paulo sobre ministério. E Gálatas sobre a libertação do legalismo e a liberdade que temos em Cristo e no Espírito Santo. Agora, na carta aos Efésios, Paulo escreveu sobre a igreja e no capítulo 13, os primeiros 16 versículos do capítulo 4 falam sobre como a igreja funciona. No capítulo 3, Paulo fala sobre uma grande necessidade que nós temos de compreender um grande mistério de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado a igreja, mas só revelou seus planos para Paulo, e esta revelação encontra-se no capítulo 3.
Nos primeiros 16 versículos do capítulo 4, Paulo fala sobre a natureza, a essência, a função e o propósito da igreja. Esses versículos constituem-se na melhor descrição da igreja encontrada na Bíblia. Neles aprendemos que a igreja foi planejada para exercer uma função. Ela deve ser o corpo do qual Cristo é a cabeça. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ouviu? Cada parte, referindo-se a você e a mim. Deus tem um plano para você, um trabalho para você dentro da igreja. Nestes versículos encontramos princípios que devem ser praticados dentro das nossas igrejas. Enquanto você estiver lendo a carta aos Efésios, procure encontrar os planos espirituais da igreja. Além dessas instruções inspiradas sobre a natureza e a função da igreja, procure também descobrir mais sobre os lugares celestiais. Nesta carta de apenas 6 capítulos, Paulo mencionou lugares celestiais 5 vezes. Leia toda a carta de Paulo aos Efésios e marque os 5 lugares em que Paulo se referiu aos lugares celestiais. Depois veja se você consegue resumir o que ele disse sobre estes lugares celestiais. A carta de Paulo aos Efésios e o livro de Josué no Velho Testamento têm muito em comum. Tenho certeza que aqueles especialistas que estudaram o Velho Testamento comigo estão lembrados do livro de Josué, não? Josué, capítulo 1, verso 3, é o versículo-chave do livro de Josué. E Efésios, capítulo 1, verso 3, é o versículo-chave de Efésios. Estes 2 versículos mostram a relação entre os 2 livros. À medida em que estudamos a Bíblia, percebemos que o Novo Testamento apresenta o ensino, enquanto o Velho Testamento possui a ilustração dele. O Novo Testamento ensina doutrina. O Velho Testamento a ilustra. Efésios e Josué são bons exemplos deste princípio de interpretação bíblica. Nesta carta aos Efésios, Paulo diz: ouçam em Cristo nas dimensões celestiais, vocês têm todas as bênçãos espirituais, todo o dínamo espiritual que vocês precisam para viver como alguém que nasceu de novo, ou seja, um seguidor de Jesus Cristo controlado pelo Espírito Santo. O objetivo da carta é chamar e incentivar os crentes a habitar em Cristo nas regiões celestiais e encontrar em Cristo nas dimensões espirituais todos os recursos que precisam para viver como uma pessoa espiritual. Temos muitos recursos espirituais ao nosso dispor. Temos a bênção espiritual da oração. Será que oramos? Temos a palavra de Deus, que é um grande milagre. Será que gostamos de estudar a palavra de Deus? Será que passamos tempo estudando a palavra de Deus? Temos caminho livre para ter comunhão com o Cristo ressurreto e podemos ser capacitados por Ele com os dons espirituais? Todas essas bênçãos espirituais estão à nossa espera nos lugares celestiais. Será que temos fé para habitar nos lugares celestiais em Cristo e tomar posse dos nossos bens espirituais? Uma vez ouvi a história de um pastor que foi para o céu e quando chegou lá, São Pedro levou para um passeio pelo céu. Enquanto eles passeavam, o pastor perguntou: mas o que são aqueles engradados ali? Aí São Pedro respondeu: ah, você lembra que há alguns anos você precisou de bancos para a sua igreja? Já estávamos com tudo encaixotado e pronto para despachar para a sua igreja, mas você não pediu. Mais tarde eles passaram por uma caixa bem grande e o pastor perguntou o que era aquela caixa. Aí São Pedro respondeu: ah, pastor, lembra quando sua igreja precisou de instrumentos musicais? Estavam todos encaixotados, prontos para serem despachados, mas você nunca pediu. E o passeio continuou enquanto São Pedro mostrava ao pastor todas as bênçãos que poderiam ter sido mandadas para ele, mas ele nunca pediu. É claro que isso é apenas uma história para ilustrar, mas lembre-se da verdade tão importante nesta carta aos Efésios. Encontramos as seguintes palavras na Epístola de Tiago: não tem porque não pedem. Lembrem-se que a mensagem do livro de Josué é exatamente essa, né?
Quando eles atravessaram o rio Jordão e começaram a invadir a terra de Canaã, a terra prometida, Deus prometeu que todo lugar em que tocasse a planta dos seus pés seria deles. Eles receberam, portanto, o título da terra de Canaã, mas não poderiam tomar posse até que pisassem nela. A mensagem do livro de Josué é para ir possuir a terra. Deus já a deu a você, mas você tem que botar o pé lá. A aplicação que tiramos é a seguinte: você, na verdade, não possuirá a terra de Canaã até que tome posse dela. Por isso, tome posse das suas propriedades. Essa foi a mensagem do livro de Josué. Esta é a mensagem que encontramos em Efésios, mas Canaã representa as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você possui bênçãos espirituais incríveis. Entre nos lugares celestiais. Você precisa reivindicá-las e possuí-las. A mensagem é: você deve tomar posse das suas possessões espirituais, habitando em Cristo, onde estas bênçãos espirituais existem. Fazemos isso pela fé, vivendo em obediência aos seus ensinamentos. Mas o livro de Efésios tem outro tema. Paulo tinha passado entre 2 e 3 anos em Éfeso, ensinando na escola de Tirano. Ele teve um pequeno encontro com uma palavra na cidade, por isso nos 3 primeiros capítulos ele diz várias vezes: lembrem-se. Eles já sabiam tudo aquilo que Paulo estava falando na carta. O que Paulo ensina na carta de Efésios é sobre a linda experiência de ter vida eterna por estar naquele que é eterno, em Cristo, nas dimensões celestiais, recebendo cada bênção espiritual que precisamos para viver da maneira como Deus nos chamou para viver. É por isso que Paulo escreveu: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. No capítulo 4, Paulo começa a sessão de aplicação da carta e exorta a igreja à ação. Ele diz: vocês precisam se vestir espiritualmente. Vocês precisam tirar esses velhos trapos da vida que levavam. Vocês precisam vestir as roupas da nova vida que têm. E depois, vivam essa vida. Meu tempo esgotou, mas conto com você para o nosso próximo programa. Seja bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Esse programa faz parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia. Atualmente estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia e participe conosco desta viagem pela palavra de Deus. Já dedicamos 2 programas para fazer uma introdução e dar um panorama geral dessa carta. Vimos que Paulo escreveu essa carta para mostrar o propósito da igreja neste mundo e que é possível viver nas dimensões celestiais em Cristo. É nas regiões celestiais que os membros da igreja recebem a dinâmica espiritual que precisam para cumprir o propósito para o qual foram chamados. O assunto central dessa carta é a igreja. Depois de estudar essa obra-prima de Paulo sobre a igreja, você não pode mais enxergar a igreja como uma instituição. Que essa carta de Paulo sirva, pela graça de Deus, para fazer da igreja de hoje a autêntica igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo. O testemunho da igreja nunca foi tão necessário como é hoje. Por isso é importante descobrir na carta de Paulo aos Efésios qual foi o propósito e o chamado da igreja. Como eu já disse, essa carta possui 3 capítulos e meio dedicados ao ensino e 2 capítulos e meio referentes à aplicação desse ensino. Eu gostaria de apresentar um esboço simples que o ajudará na leitura que faremos dessa carta. Esse esboço possui 7 pontos que correspondem aos tópicos principais da carta. Primeiro, gostaria que durante a leitura da carta de Paulo aos Efésios, vocês refletissem um pouco sobre os lugares celestiais. Paulo afirma que nos lugares celestiais temos todas as bênçãos espirituais que precisamos para viver em Cristo e que Cristo está nessa dimensão celestial e que é possível estarmos com Ele. Ele também diz que através da igreja, a multiforme sabedoria revelada às forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Cuidado! Nem tudo que é espiritual é do Espírito Santo, e nem tudo que existe na dimensão celestial é bom. Dimensão espiritual significa mundo espiritual, o mundo invisível do Espírito. Como nem tudo que é espiritual é bom, e nem tudo que é espírito é do Espírito Santo, Paulo ensina nessa carta que o plano de Deus é que a igreja, nessa dimensão espiritual em Cristo, seja uma testemunha para todos aqueles poderes espirituais no mundo invisível. As regiões celestiais estão cheias de hostes do mal e poderes das trevas.
Ouça com atenção o versículo 12 do capítulo 6. Diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa batalha é espiritual. O propósito de Deus é que o crente em Jesus Cristo na dimensão celestial seja uma testemunha para o mundo espiritual. De acordo com Paulo, o crente pode vencer esses poderes das trevas que existem no mundo espiritual. Voltando aos primeiros versículos dessa carta, reflita sobre o que Paulo fala a respeito da soberania de Deus. Os 6 primeiros versículos estão relacionados com a soberania de Deus. Há algumas referências sobre Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Procure pela perspectiva de Paulo sobre esse assunto. O que ele está realmente falando é que antes do início dos tempos, Deus já havia determinado que deveria haver uma igreja. A palavra igreja significa os chamados. Essa igreja foi chamada para viver como Cristo viveu e deve viver de maneira santa para testemunhar para esse mundo. A perspectiva de Paulo é que fomos escolhidos com esse propósito antes da fundação do mundo. A seguir, observe o que Paulo diz nos primeiros versículos sobre o processo de salvação. Vocês ouviram a palavra da verdade quando o Evangelho foi pregado e creram. Assim que vocês creram, foram selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi como uma garantia do intento de Deus de obter guarda completa do crente. E tudo isso para o louvor da glória de Deus. Nos versículos 13 e 14 do primeiro capítulo, Paulo faz uma bela ilustração do processo de salvação. Ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho e fomos selados pelo Espírito Santo. Essa é a maneira de Deus dizer: isso me pertence. Deus coloca o seu selo, o selo do Espírito Santo sobre nós e nos garante que vamos chegar ao nosso destino. Também exorto você a refletir sobre a oração de Paulo. Ele fez 2 orações importantes nessa carta. Ele também orou pelos Colossenses, Filipenses e Tessalonicenses. Mas outras 2 orações se destacam, uma no primeiro capítulo e outra no terceiro. Quando refletimos sobre essas orações de Paulo, logo percebemos que ele tinha uma lista de oração. Paulo foi um grande guerreiro de oração e orava por outras pessoas. Observe que em suas cartas ele sempre diz que está orando por tal pessoa e aí cita o nome dela. Baseados em suas cartas, poderíamos levantar uma lista grande dos pedidos de oração de Paulo e descobrir por quantas pessoas ele orava regularmente e entender como pessoas, como por exemplo Martin Lutero, John Wesley e Whitefield, passavam de 4 a 6 horas em oração todos os dias. E durante esse tempo, eles oravam por outras pessoas. Depois de levantar a lista de oração de Paulo, observaríamos que tipo de pessoa estava na sua lista. Talvez as pessoas que estão na nossa lista sejam alcoólatras, pessoas doentes ou com problemas. Mas a lista de oração de Paulo era diferente da nossa. Sabem quem entrava para a sua lista de oração? Está escrito assim, ó: desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Era assim que se entrava para a lista de oração de Paulo. Quando ele ouvia que alguém dava evidências de ter se convertido e de estar envolvido na obra de Jesus Cristo, Paulo colocava essa pessoa como primeiro na lista e orava por ela sem cessar. Será que dá para comparar a lista de oração de Paulo com a nossa? Nós oramos pelos perdedores. Paulo orava pelos vencedores. Ele usava o seu tempo para orar pelos vencedores, por aqueles que ele sabia que seriam vencedores por Jesus Cristo. Geralmente, nossa lista de oração e grande parte da energia que dedicamos à oração é por aqueles que poderiam ser classificados como perdedores espirituais. Procure observar como Paulo orava por aquelas pessoas da sua lista. Quais eram os pedidos? Geralmente oramos para que as pessoas sejam curadas, se libertem do álcool ou resolvam seus problemas. Paulo fazia outro tipo de pedido. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que oração profunda, hein? Era isso que ele queria que aquelas pessoas pelas quais ele orava recebessem de Deus. Ele orava para que lhes fosse dado um espírito de revelação no conhecimento de Deus e que o seu entendimento fosse iluminado.
Essa oração deveria estar no coração de todo professor. Se você é professor, provavelmente sabe se está ou não passando a mensagem para os seus alunos. Paulo descreveu muito bem esse conceito. Ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Às vezes as coisas ficam meio nebulosas e percebemos que a mensagem não está sendo compreendida. Mesmo tendo dificuldade para enxergar, Paulo podia ver se os efésios estavam ou não entendendo. O seu pedido era que eles entendessem os mistérios espirituais. Por isso ele escreveu: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa era a oração de Paulo pelos efésios. Podemos ser muito abençoados se refletirmos sobre as orações de Paulo. Nos 2 primeiros capítulos de Efésios, Paulo manda os efésios se lembrarem de uma coisa. Do quê? Paulo lembra aos efésios que antes eles estavam mortos em suas transgressões e pecados. Lembrem-se. Essa é uma palavra importante no capítulo 2. Todos nós estávamos espiritualmente mortos e para Paulo e também para Jesus, estar vivo é muito mais do que manter os sinais vitais do corpo, como pressão sanguínea, pulso e ondas cerebrais. Um dia, um homem se aproximou de Jesus e disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus foi duro na sua resposta. Seu pai já está morto. Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. De acordo com Paulo, antes de chegar a Éfeso, aqueles efésios estavam espiritualmente mortos. Ele escreveu: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse príncipe do poder do ar é uma descrição de Satanás, e Paulo lembra aos efésios que antes éramos controlados por ele, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo nos lembrou que antes éramos separados de Cristo, sem esperança, sem Deus neste mundo, distantes. Éramos mortos e Jesus Cristo nos deu vida. Paulo continuou explicando que quando Cristo entrou em nossa vida aos olhos de Deus e pela primeira vez éramos vivos. Fomos salvos pela graça através da fé, e essa fé não é resultado das nossas próprias obras, é dom de Deus. Fomos trazidos para perto de Deus através de Cristo. Fomos trazidos para os lugares celestiais, e onde você se sentia alienado, Deus lhe deu paz. De acordo com Paulo, Cristo trouxe a paz através da cruz. Cristo pregou a paz e Ele é a nossa paz. É isso que Paulo está dizendo nos 3 primeiros capítulos de Efésios. Lembrem-se como era a vida de vocês, como vocês eram antes de virem para Cristo, e o que significou para vocês quando Cristo entrou em suas vidas. No capítulo 3, a palavra-chave é revelação. Foi nesse capítulo que Paulo trouxe revelações sobre a igreja. Nesse capítulo, Paulo falou para os efésios que essas revelações tinham sido as maiores revelações da sua vida. Antes, Paulo era um fariseu que odiava a Cristo. Ele jamais tinha sonhado que um dia Deus uniria judeus e não-judeus num mesmo corpo e formaria a igreja de Jesus Cristo. Paulo disse aos efésios que a igreja é o grande mistério de Deus. Essa é a essência do 3º capítulo de Efésios. Que pena, meu tempo já acabou e eu preciso encerrar o programa, mas, como sempre, quero deixar com vocês um desafio. Ore e peça que o Espírito Santo dê a você revelação espiritual e depois reflita sobre essa carta de Paulo, uma carta com um conteúdo muito rico. Ore e reflita sobre as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, sobre a dimensão espiritual em Cristo. Depois, faça você mesmo a seguinte pergunta: será que eu já aceitei a graça de Deus pela fé? Será que já tomei posse das minhas bênçãos espirituais? Pense sobre onde e como você estava antes de encontrar a salvação em Cristo e qual foi o propósito dessa salvação. Depois leia o capítulo 3 e peça que o Espírito Santo lhe mostre onde você realmente está. E através da graça de Deus, faça parte da Igreja de Jesus nas regiões celestiais, mesmo vivendo neste mundo cheio de pecado. Pense nisso e não perca o próximo encontro com a palavra. Como é ótimo estarmos aqui para mais um encontro com a palavra. Você é bem-vindo.
Tem sido uma grande alegria estudar a Bíblia com você e aprender a poder aplicá-la em nossas vidas. Atualmente, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. No último programa, compartilhei com vocês um esboço desta carta. O primeiro capítulo de Efésios pode ser resumido pela palavra reflexão, o capítulo 2 pela palavra lembrar e o 3 pela palavra revelação. Como Paulo passou cerca de 3 anos em Éfeso ensinando a palavra, nesta carta ele exortou aos Efésios a refletirem e lembrarem tudo o que eles tinham aprendido. O capítulo 4 de Efésios é a parte desta carta que eu mais gosto. Parece que alguém perguntou a Paulo: "E daí, Paulo?" E nesse capítulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde a esta pergunta. Uma divisão desta carta refere-se à aplicação e começa no versículo 17 do capítulo 4, em que Paulo usa uma metáfora muito bonita e prática. Paulo apresenta algumas verdades sobre o comportamento humano. Resumi este capítulo com a palavra resolução ou solução. Esta é a ilustração que Paulo sugere. Imagine que você se levante de manhã e vá procurar o que vestir. De um lado do guarda-roupa você tem uns trapos da sua vida antiga e do outro lado vocês têm capas da sua vida nova. Paulo nos lembra a nossa antiga maneira de viver e nos incentiva a não usarmos mais os trapos da vida antiga que tínhamos, mas somente as novas vestes desta nova vida. De um lado do guarda-roupa, a roupa velha. Alienação, dureza de coração, consciência calejada, estilo de vida imoral, desejos enganosos, que significam lascívia, sedutora, falsidade, desonestidade, falta de integridade e ira. Atente para a maneira como Paulo fala sobre a ira. Ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Paulo não disse: fiquem irados. Tem muita gente que adora este versículo para justificar seu sentimento de raiva. Tenho direito de estar com raiva de você, alguém diz. Mas não foi isso que Paulo quis dizer. Paulo era bem consciente para saber que de vez em quando você vai ficar com raiva, né? O que ele quis dizer foi: ei, quando você ficar irado, com raiva, não deixe que este sentimento o leve a pecar e apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Mais adiante, nesse capítulo, ele fala que a raiva é um desses trapos da velha vida e por isso devemos nos despir desse trapo. A mensagem é que devemos nos despir de toda a roupagem da velha vida. Não temos mais por que usar esses trapos. Paulo não justifica nossa raiva, nem nos dá permissão para ficarmos irados. Ele diz: livrem-se de toda a amargura, livrem-se da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Afaste-se de tudo isso. Se você bater com um martelo num tambor cheio de óleo, só vai escutar uns toques abafados. Mas se esse tambor estiver vazio e você bater nele com um martelo, vai ouvir soar um estrondo. Nesta carta somos exortados a sermos cheios do Espírito Santo. Quando você não está cheio do Espírito Santo, quando você está vazio, você grita, esperneia, reclama e critica. É isso que Paulo quer dizer quando fala para nos livrarmos de toda gritaria. Neste capítulo, Paulo ensina que se deixarmos o sol se pôr sobre nossa ira e não suprimirmos a raiva, ela se tornará uma bola de neve e depois teremos que lidar com sentimentos como malícia e amargura. Uma hora ou outra, ela acabará se manifestando. Tenho visto isso na vida de pessoas que guardam raiva. Se a raiva não for tratada do jeito certo, acaba se manifestando da maneira errada. Sempre me lembro de uma senhora que aconselhei no início do meu ministério. Ela era aparentemente muito tranquila. Certa vez ela me disse que tinha uma forte compulsão de matar a sua filhinha de 3 anos de idade. Conversei com um amigo psicólogo e cristão e ele me disse: descubra de quem ela está com raiva. Eu argumentei: mas ela aparenta ser uma mulher cristã, tão tranquila até. Ele insistiu: descubra de quem ela está com raiva. Então pedi a ela que fizesse uma lista de todas as pessoas de quem ela estava com raiva, principalmente daquelas para quem ela nunca tinha se manifestado. Em nossa conversa seguinte, ela me trouxe uma lista com 35 nomes. Ela tinha raiva de toda aquela gente. Encurtando a história, depois de vários meses de aconselhamento e com a ajuda do meu amigo psicólogo, aquela mulher aprendeu a lidar com sua raiva. E à medida que ela tratava da raiva que tinha por todas aquelas pessoas, a compulsão contra a sua filhinha
foi passando, até acabar. Foi como tirar ar de um pneu que estava prestes a estourar. Com aquela situação aprendi que de um jeito ou de outro a raiva acaba se manifestando. Por isso não é sábio suprimi-la. Ela não tinha raiva da filha, mas estava jogando toda a sua raiva em cima da menina. No final do capítulo 4, Paulo ensina que se o crente tratar o problema da ira ou da raiva nas regiões celestiais em Cristo, poderá se desfazer dela. No capítulo 4, Paulo também exorta: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Com isso, ele quer dizer que devemos ser renovados na mente e no espírito. Quando você tem um encontro com Cristo, precisa passar por uma experiência de renovação da mente. Então terá condições de atender à exortação de Paulo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Comunicar-se bem é um dom e é através da comunicação que temos a oportunidade de ministrar graça a outras pessoas e colaborar para a edificação de outros. Às vezes nossas palavras deixam nosso irmão em frangalhos, sendo que nossa comunicação com ele deveria servir para edificá-lo. Depois de nos exortar a nos vestir ou revestir do novo homem, Paulo nos manda viver ou andar. Não podemos enfatizar demais nosso encontro com Cristo e nossa decisão de segui-lo. A vida cristã é um andar com Cristo todos os dias. É por isso que Paulo diz na carta aos Efésios: sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Não podemos ser partes do corpo de Cristo sem amor. Depois Paulo diz: vivam como filhos da luz. Esta luz é tudo que agrada ao Senhor e por isso devemos andar perto dele para saber o que o agrada. Paulo explica que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E a exortação continua: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Preste atenção em mais este viver. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Alguns crentes estão com a cabeça tão ligada no céu que se esquecem de como é que se vive, como se vive aqui na terra. Quando Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, ele está dizendo: viva, ande olhando ao redor, de cabeça erguida e olhos bem abertos. A própria exortação de Paulo é: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Precisamos usar bem o nosso tempo, de maneira sábia, e buscar procurar entender qual é a vontade do Senhor diante de tudo o que está acontecendo no mundo. A questão continua a mesma desde o início da carta: viver na dimensão celestial em Cristo. Muitas pessoas dizem que isso é viver recluso, como um monge, mas não é isso que Paulo está falando. A compaixão que leva tantas pessoas a desenvolver um trabalho social vem do fato delas viverem na dimensão celestial. A compaixão que motiva as obras sociais não nasce naturalmente dos corações dos homens, mas do coração de Deus. Se você buscar a origem das instituições sociais, vai constatar bem de perto o que eu estou falando. Eu soube que um evangelista estava abrindo lares de ajuda a jovens problemáticos. Este evangelista viajava por todo o país pregando o evangelho. Numa noite, enquanto pregava o evangelho numa favela, 2 moças de rua ouviram sua pregação e foram salvas. O evangelista lhes disse: quero dizer para vocês o que Jesus disse para uma mulher como vocês há muito tempo: vai, não pequem mais. Elas olharam para ele e disseram: pastor, posso fazer uma perguntinha? E ele respondeu: claro. Para onde? Para onde vamos? Não queremos mais pecar, queremos ter uma vida nova, mas para onde vamos? Não temos onde morar. Isso pesou muito para aquele pastor até que ele abriu lares para moças e mães solteiras. Homens como esse evangelista são exemplos de seguidores de Jesus que têm compaixão no coração. Se observarmos muitas instituições e hospitais, eles começaram porque seus fundadores tinham a compaixão de Jesus no coração. A compaixão é um fator importante nas regiões celestiais em Cristo.
Se a igreja entender o significado de viver nas regiões celestiais em Cristo, causará um grande impacto no mundo. E é aí que a igreja tem falhado. Se os crentes descobrirem o que é viver em Cristo, também descobrirão que Deus tem um coração cheio de compaixão pelos feridos deste mundo. Se a igreja de Jesus entendesse o que vai ser o julgamento final, não terá nada a ver com conhecimento teológico. O julgamento terá a ver com ter visto pessoas com sede e não ter dado de beber. Ter visto pessoas que não tinham roupa e não ter dado o que vestir. Ter visto pessoas com fome e não ter dado comida. Ter tido conhecimento de pessoas presas e não ter ido visitar. Doentes e não ter cuidado. Pessoas sós e não ter mostrado solidariedade. De acordo com Jesus, é sobre isso que será o julgamento. Se você não aprender agora, aprenderá no dia do julgamento, que Deus se importa com todas as pessoas feridas deste mundo. Se você estiver em Cristo e em alinhamento com o coração dele, com certeza terá compaixão no seu coração e terá interesse em fazer algumas coisas pelos necessitados desse mundo. Vivendo nas dimensões celestiais, você causará impacto no mundo. Foi por isso que Paulo disse: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Foi nesse contexto que Paulo exortou os seguidores de Cristo: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não fique à mercê da influência do álcool, mas ande sempre cheio do Espírito. Paulo não estava ensinando teologia líquida, como se o Espírito Santo fosse algum líquido. A questão, na verdade, não é saber quanto do Espírito Santo você tem, mas quanto o Espírito Santo tem de você. O mandamento de Paulo é para que não estejamos sob a influência do álcool, mas sob a influência do Espírito. Devemos ser cheios e controlados pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado por Ele. O Espírito Santo dará a você a dinâmica para viver e andar nas dimensões celestiais em Cristo Jesus. Bom, infelizmente eu tenho que encerrar o programa agora. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Até o próximo. Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Se você tem acompanhado nossos estudos desde o começo, sabe que este é um curso de todos os livros da Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. Agora estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de começar, quero lembrá-lo que este é um estudo apenas introdutório e geral. Na verdade, vocês poderiam gastar a vida inteira estudando a carta de Paulo aos Efésios, abordando versículos por versículo, frase por frase, e meditando, claro, em cada uma das suas palavras. Eu já passei 2 anos pregando todos os domingos sobre os 3 primeiros capítulos desta carta. Exatamente, 2 anos. Vimos que o livro de Efésios tem 6 capítulos e 3 capítulos e meio são doutrinários ou de ensino. O tema principal desta carta, ou desta parte da carta, é a Igreja de Jesus Cristo apresentada como um milagre de Deus. Nos primeiros 16 versículos do capítulo 4, Paulo descreve a essência, a natureza, a função e o propósito da Igreja de Jesus Cristo. Depois, Paulo inicia a parte de aplicação da carta. Como é comum nas cartas de Paulo, quanto mais profundo é o ensino da carta, mais prática é a aplicação dela. Estes 3 capítulos e meio de ensino talvez sejam o texto mais profundo que Paulo escreveu, e a parte de aplicação a mais prática. Paulo diz que devemos nos despir dos trapos da vida antiga que tínhamos e vestir as capas da nova vida com Cristo, a nova vida com Cristo. De acordo com Paulo, devemos viver em amor, viver como filhos da luz, viver no Espírito, tomar cuidado com a maneira como vivemos e viver nas regiões celestiais em Cristo como parte de sua igreja. Paulo deu nomes, ele deu nomes a esses trapos e capas. Os trapos da velha vida podem ser, por exemplo, a raiva ou a ira. As capas da nova vida são, entre outras coisas, honestidade e amor um pelo outro. É neste ponto que ele dá um grande ensino. Ele ensina que Deus dá à igreja pessoas com dons. Por exemplo, os professores, pastores, que preparam os santos para a obra ministerial. Paulo fez uma importante afirmação em Efésios 4, versículo 12, que deveria servir como objetivo do ministério de muitos pastores. O meu ministério foi muito influenciado por este versículo junto com outros textos do Novo Testamento.
Nele lemos que Deus Todo-Poderoso nos confiou a tarefa de ministrar aos chamados leigos. Quando Paulo usou a palavra santos, ele se referiu a todos os membros da igreja, aos crentes. De acordo com Paulo, o professor pastor é como se fosse o técnico e as pessoas da igreja, os leigos, seriam então os jogadores. O trabalho do ministério não consiste de todos os cultos aos domingos. Quando acaba a liturgia do culto, é que começa o trabalho do ministério. De acordo com Paulo, quando acaba o culto e os membros deixam a igreja, é hora deles exercerem o ministério que lhes foi confiado. Devemos lembrar que o objetivo do pastor é equipar, aperfeiçoar, edificar, inspirar, instruir e desafiar os leigos a saírem e exercerem seus ministérios. Esse é um fator muito importante referente à natureza, à função e o propósito da igreja. No capítulo 5, percebemos que o lugar mais difícil para começar a aplicar os ensinos desta carta é em casa. Paulo exorta os crentes em Cristo a habitar nas regiões celestiais, onde podemos encontrar tudo o que precisamos para viver como um discípulo de Jesus Cristo que nasceu de novo, controlado pelo Espírito Santo. Logo que as pessoas se convertem, querem pregar em estádios, visitar prisões e outros lugares para falar de sua fé. O último lugar onde querem aplicar essa nova vida em Cristo e o fruto do Espírito é dentro de casa. Mas Paulo diz que é por aí que devemos começar. Agora ouça com atenção esta oração que se chama o grande teste. Senhor Deus, ajuda-me a andar perto de Ti, para que aquelas pessoas mais próximas de mim vejam que eu vivo de acordo com o que falo e que Cristo é real para mim. Para aquelas pessoas que só vejam uma vez ou outra, é fácil ser gentil e paciente, mas é na minha casa, com as pessoas com quem mais convivo, que é mais difícil para mim. Se o Senhor não controlar meus lábios quando eu estiver em casa, não serão hinos de louvor que sairão deles. Quando estou irritado, passando por tribulações, é melhor que ninguém apareça na minha frente, porque não conseguirão ver o seu amor em mim. Mas, Senhor, dê-me uma vida de louvor e vitória nas pequenas coisas. Senhor, dê-me sua tranquilidade diante de cada temor e sua paz para cada lágrima derramada. Faça minha vida cheia de paz e tranquilidade. Faça da minha vida, Senhor, quer na dificuldade ou não, um caminhar de graça. Em nome de Jesus, ajude-me com aquelas pessoas com quem vivo no dia a dia, para que eu passe nesse teste. Esta é a oração de pastores, de pais e mães tementes a Deus. Por que é mais difícil viver a vida cristã em casa, hein? Porque em casa somos nós mesmos. Mostramos uma cara para o mundo, outra cara para quem trabalha conosco e outra cara para nossos amigos, mas na maioria das vezes a cara que a família vê é ainda uma outra. Quando chegamos em casa e a porta se fecha, somos nós mesmos. E é aí que a realidade de Cristo deve ser vista em nossa vida. É por isso que Paulo inicia a sessão de aplicação da carta em casa. Ouça o texto de Paulo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Paulo contribuiu com um dos melhores ensinos sobre o casamento encontrados na Bíblia. Ele afirma que as mulheres devem estar sujeitas em tudo a seus maridos e reverenciá-los. Isso é muito difícil para muitas mulheres. É por isso que muitas mulheres dizem que não gostam dos ensinos de Paulo. Mas se realmente compreendermos o que Paulo quis dizer, perceberemos que, como já vimos,
Paulo valoriza a mulher, e muito. Aliás, em todos os lugares onde o Evangelho de Cristo chega, a mulher passa a ser valorizada. Ao mesmo tempo que Paulo diz que a mulher deve ser pastoreada pelo marido, e, portanto, estar sujeita a ele em tudo, também afirma que os maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É impossível ter duas pessoas no comando. Numa aeronave, por exemplo, existe só uma pessoa que responde por todo o comando. Alguém tem de se responsabilizar. Um comandante não delega responsabilidade, apenas tarefas para outras pessoas. Se alguma coisa der errado, quem terá que responder pelo erro é o comandante. Ele pode delegar incumbências, mas a responsabilidade de tudo está sob o comando dele, do comandante. Quando Paulo afirma que o homem é o cabeça da mulher, ele está dizendo que toda a responsabilidade pelo casamento e pela família é dele. E esta é uma responsabilidade muito grande. Deus fez o homem responsável por todas as áreas da casa. Se as coisas não saírem bem na área financeira, ou com a educação dos filhos, ou em qualquer outro setor da casa, o homem vai prestar contas. É de extrema importância que o homem entenda que Deus deu a ele a responsabilidade por todas as áreas da casa. É por isso que Deus falou para a mulher facilitar o trabalho do homem, afinal, ele tem uma responsabilidade muito grande. Paulo está dizendo para que a mulher seja parte da solução e não do problema. Quando ele manda que a mulher se sujeite ao marido, ele está dizendo que o marido deve ser para ela o que Cristo é para a igreja, e que a mulher foi feita para ser o que a igreja é para Cristo. Quando a Bíblia fala sobre o casamento, usa o modelo de Cristo com a igreja. Em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro também apresenta o modelo de Cristo com a igreja quando fala sobre o casamento. Cristo é o pastor e a igreja, a ovelha. Neste modelo, a mulher é a ovelha e o marido o pastor. Portanto, mulheres, deixem que seus maridos pastoreiem e cuidem de vocês. Deixem que cada marido seja para sua mulher como Cristo é para a igreja. Voltando a Paulo, ele também remete a Cristo e à igreja o grande pastor e a ovelha. Portanto, para quem é mais difícil, hein? Para o pastor ou para a ovelha? Para quem deve ser como Cristo ou para quem deve ser como a igreja? O homem recebeu toda a responsabilidade pela casa. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Pesquisando mais sobre esse texto, descobri que no grego a expressão assim como significam exatamente da mesma maneira. Portanto, da mesma maneira que Cristo amou a igreja, cada marido deve amar sua mulher, entregando-se por ela. Já cheguei muitas vezes em casa com a sensação de que não tinha mais nada para dar a ninguém. Trabalhando o dia inteiro como pastor, sentia-me como uma esponja que já tinha sido totalmente sugada e precisava sugar um pouco. Mas, quando entrava em casa, lá vinham minhas 4 esponjinhas para tirar minhas últimas forças. Elas precisavam absorver. E depois ainda tinha a esponja maior, preparando o jantar, que também precisava absorver um pouquinho. Eu me lembrava deste versículo. Maridos, ame cada um a sua mulher e família, assim como Cristo amou a igreja. O problema é que eu achava que não tinha mais nada para dar. E minha vontade era dar uns trocados para as crianças e mandá-las comprar uns docinhos lá na padaria. Eu queria ir para o meu quarto, fechar a porta, talvez ler o jornal. Na carne, na minha natureza, sem a ajuda de Deus, era isso que eu queria fazer. Mas a ordem é entregar-se a si mesmo, como Cristo entregou-se pela igreja, amá-los como Cristo amou a igreja. Jesus se dirige a todos os pais em Mateus capítulo 5 com as seguintes palavras: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Juntando tudo, a tarefa do homem é a seguinte: ame como ele amou, entregue-se como ele se entregou, seja para sua mulher e filhos como ele é. Esta é uma responsabilidade muito grande e todos os homens precisam entender a importância. Como esposa e mãe, se você estiver vivendo com um homem que tem o carisma, porque vive em Cristo nas regiões celestiais e ama como Cristo amou a igreja, você não tem por que hesitar em se deixar ser pastoreada por ele e deixar que ele seja o cabeça da casa. Mas temos que terminar hoje. Deus lhe abençoe.
Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. No capítulo 5 de Efésios, Paulo apresentou um modelo muito bonito de casamento para o povo de Deus. Dentro deste estudo de Efésios, veremos este modelo de casamento de forma resumida. Tenho em minhas mãos um bonito trabalho em madeira que um amigo missionário trouxe da África. Este trabalho talhado em madeira ilustra o plano de Deus para que o homem e a mulher sejam uma só carne. O que vemos aqui é um homem e uma mulher unidos por uma corrente de 5 elos duplos. Cada um deles tem uma argola na cabeça por onde passa a corrente que os torna um. Já vimos que Deus planejou que homem e mulher unam-se em casamento para se tornar um. Mas em que sentido que eles serão um? Jesus ensinou que Deus planejou para o casamento um relacionamento no qual 2 pessoas devem ser uma só em espírito, mente e corpo. É isso que está sendo ilustrado neste lindo trabalho. O fato da mulher e do homem possuir elos no topo de suas cabeças retrata que, de fato, antes de serem um, cada indivíduo é um com Cristo. Em outras palavras, eles devem saber o que é ser um em Cristo, nos lugares celestiais. Eles devem saber que é nas regiões celestiais que tem o dínamo necessário para ser um e seguir o plano de Deus para o casamento e o lar. Na verdade, de acordo com esta ilustração aqui nesta escultura, o relacionamento espiritual entre eles depende do relacionamento individual que cada um tem com Jesus Cristo. Mas e por que os elos são duplos? Para representar que o casamento é uma rua de 2 mãos. O primeiro elo no topo de suas cabeças é o elo do relacionamento espiritual. O relacionamento espiritual é o fundamento da unidade. O elo seguinte representa a comunicação. Existem muitos casais que dizem ao pastor: não existe mais comunicação entre nós. Isso é impossível. Sempre existe comunicação. A questão é saber o que o casal está comunicando. Mesmo que você não fale, você está comunicando alguma coisa, mas o que, hein? Uma vez uma senhora comentou comigo sobre seu marido. Ela disse: sabe, pastor, preciso ficar de ouvidos bem abertos quando ele não fala para ouvir o que ele está dizendo. Imagine, quando ele não fala. Isso porque mesmo sem dizer uma palavra, ele está falando alguma coisa. Ele está comunicando. Quando estudamos comunicação, concluímos que a comunicação é a ferramenta da unidade. A comunicação é a ferramenta que mantém a unidade no casamento. Se há boa comunicação, o casal possui a ferramenta que precisa para resolver seus problemas. Sem uma boa comunicação não tem jeito, não dá para resolver os problemas. Os problemas na comunicação do casal são como bactérias que se multiplicam no escuro, mas não resistem à luz. Quando você comunica, acende a luz e muitas bactérias morrem. E você consegue lidar com aquelas que não morrem. Mas, se não houver boa comunicação, os problemas vão se multiplicar cada vez mais, como bactérias no escuro. O próximo elo representa a compatibilidade. Compatibilidade tem a ver com valores. Compatibilidade é a evidência da unidade. Às vezes me pergunto por que certas pessoas se casaram. Não têm nada em comum. Elas não têm os mesmos valores, nem objetivos, nem estilo de vida. Como pastor, muitas vezes não consigo deixar de perguntar: como foi que vocês se juntaram? Em um casamento ideal, existe compatibilidade em vários níveis, o que demonstra a evidência da unidade no casamento. O elo do meio nesta corrente de 5 elos representa o amor. Do ponto de vista bíblico, é o amor ágape descrito por Paulo em 1 Coríntios 13. Este amor é indestrutível, porque é incondicional, e irresistível, porque é inspirador. O amor ágape é um amor incondicional, despojado de egoísmo. O perfil bíblico do amor é aquele tipo que torna 2 pessoas uma só. Uma das razões por que os casamentos acabam é o egoísmo.
As pessoas não colocam Cristo nem seu cônjuge no centro de suas vidas. Estão sempre querendo saber o que o relacionamento tem para lhes oferecer. Se os dois iniciarem o relacionamento só recebendo, os dois acabam não recebendo nada. Eles precisam aprender a praticar o ensino de Jesus que diz: vale mais dar do que receber. Assim é o amor ágape que pode revolucionar a unidade do casal. O amor ágape é a dinâmica da unidade. O próximo elo representa a compreensão. A compreensão é o crescimento da unidade. O psiquiatra suíço Paul Tournier escreveu um ótimo livro intitulado Compreender um ao Outro. Sua tese é que existe uma diferença entre homem e mulher que, apesar de óbvia, precisa ser discutida. O homem precisa compreender como a mulher se sente e reage à vida. E a mulher precisa entender como o homem pensa, se expressa e adora a Deus. Será que ele adora a Deus da mesma maneira que ela? Conheço mulheres que acham que seus maridos não são homens espirituais porque eles não oram nem louvam com elas. A compreensão é muito importante. Em seu livro, o Dr. Tournier diz que se vocês pretendem compreender um ao outro, devem compreender a importância da diferença entre os sexos. Você precisa compreender a importância do passado na vida do seu cônjuge. Existem tantas coisas que você precisa compreender, mas o alerta máximo do seu livro é compreensão. Pedro recomendou aos maridos: sejam sábios no convívio com suas mulheres. Em outras palavras, sejam compreensivos com elas. A compreensão é o crescimento da unidade. O último elo é o elo da expressão física, a expressão de alegria da unidade. Este elo da unidade corresponde à relação sexual. O relacionamento físico entre o homem e a mulher é uma forma de comunicação. O sexo é uma forma de comunicação muito intensa. É através do sexo que o homem e a mulher expressam tudo que está representado nos elos da corrente da unidade. Resumindo, o elo no topo de suas cabeças representa o relacionamento deles com Deus, a unidade espiritual de cada um, o fundamento desta unidade. Os outros elos são comunicação, a ferramenta que mantém a unidade, compatibilidade, a evidência da unidade, amor, a dinâmica da unidade, compreensão, o crescimento da unidade e sexo, a expressão de alegria da unidade. Geralmente os problemas sexuais são gerados por falta de informação. Eu não estou dizendo que eles precisam ler mais livros sobre sexo. A questão é que o sexo é a expressão de alegria da unidade, da união e do entrosamento do casal. E muitos casais não têm essa união e não formam uma unidade. Eles não têm compatibilidade para expressar amor nem compreensão. Se estes elos entre o casal não existem, a relação sexual torna-se estéril, vazia. Essa escultura de madeira nos dá uma visão geral do tipo de relacionamento que Deus tinha no coração quando instituiu o casamento. Paulo nos trouxe esse ensinamento no capítulo 5 da carta aos Efésios, na divisão de aplicação. Compare esta passagem com outros textos bíblicos para conhecer o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher e instituir o casamento, que é o fundamento do lar e a instituição mais importante do mundo. Outra ilustração que se encaixa muito bem na ilustração do relacionamento espiritual no casamento é a figura do triângulo. Imagine um triângulo com o homem em uma das pontas da base, a mulher na outra e Deus no topo. Quanto mais o homem e a mulher caminham em direção a Deus, mais próximo um estará do outro. Além de fazer uma aplicação do ensino desta carta no relacionamento entre o homem e a mulher, Paulo afirma nos capítulos 5 e 6 que essas verdades também devem ser aplicadas por senhores e escravos. É claro que a escravidão está distante da nossa realidade, mas, sendo assim, podemos fazer uma aplicação desse texto para a nossa vida. Podemos aplicar todos esses ensinos no relacionamento entre patrão e empregado. Aliás, os ensinamentos do livro de Efésios podem ser aplicados em todos os relacionamentos de nossas vidas. Os filhos podem aplicar no relacionamento com os seus pais, e os pais no relacionamento com seus filhos.
Em outras palavras, Paulo está dizendo que todos estes princípios bíblicos podem ser aplicados no relacionamento com a pessoa que está mais próxima de você. Podem ser aplicados por aqueles que estão casados no relacionamento com seus cônjuges, pelas crianças no relacionamento com seus pais, no ambiente de trabalho pelos profissionais. Enfim, os princípios apresentados nesta carta são as capas para relacionamentos. Agora preste bem atenção. No capítulo 6, Paulo usa a expressão regiões celestiais. Ele usa de uma forma negativa. Poucas pessoas têm a noção de que o mundo espiritual tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Existem os espíritos bons e os espíritos maus. No capítulo 6, Paulo afirma que nossa batalha é uma batalha espiritual e que nós não vamos lutar contra carne e sangue, que seria mais simples. Nosso inimigo, o inimigo está no mundo espiritual. Este inimigo é citado com poderes e autoridades dominadores do mundo das trevas e forças espirituais do mal. Portanto, a única maneira de viver em triunfo é sendo vitorioso contra os poderes espirituais e colocando a armadura de Deus todos os dias para enfrentarmos as batalhas espirituais. Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta aos Efésios. As cartas aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon e a segunda carta a Timóteo também foram escritas da prisão. Na primeira vez que foi preso pelos romanos, Paulo foi acorrentado entre 2 soldados romanos que revezavam turnos. E foi assim que ele escreveu aos Efésios, ditando para os 2 soldados. Quando Paulo falou sobre esta batalha, ele usou a armadura de um dos soldados romanos como exemplo. Ele diz que devemos colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Paulo usa cada peça da vestimenta daqueles soldados para nomear as armas espirituais que devemos usar para representar o Senhor neste mundo. Devemos viver com um pé no mundo real e outro nos lugares celestiais. Esta é uma grande exortação para que combatamos na batalha espiritual, não com nossas próprias forças, mas no poder do Espírito Santo. Paulo disse em 2 Coríntios que temos todo um arsenal de armas que pode ser usado nesta guerra espiritual. Nosso profundo desejo é que você seja vencedor.